importante que nós valorizemos a palavra de Deus, porque nós somos filhos de Deus. Participamos da família de Deus. É o que Paulo diz: vós sois da família de Deus. E a família de Deus são todos nós, né? Não é a família A, B, C, D, não. É a família, são aqueles filhos, principalmente aqueles que já se definiram a ouvir a voz do seu pai, né? Não são filhos desconhecidos, são filhos conhecidos. E nós somos uns deles, né? E outros mais estão para se manifestarem e nós crescermos como filhos dele. Assim é? E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Como eu falei para os irmãos, vamos reforçar, repetindo alguns temas, para que nós nos envolvemos mais com a graça de Deus na íntegra, porque as coisas passam se nós não valorizarmos aquilo que são pontos essenciais na graça. Nós podemos esquecer e deixar de desfrutar do melhor de Deus. Assim é? Então nós vamos falar sobre algo muito rico, que não cansamos de falar, que é sobre os anjos. Os anjos. E nós temos que valorizar esse ministério. E a gente vê que o sistema religioso não valoriza isso, porque eles estão ainda na dependência de Deus. Tudo eles pedem a Deus. Pedem por quê? Porque não se sentem ainda o quê? Abençoados com todas as bênçãos. Então, uma vez que você define que você já é um abençoado com todas as bênçãos, você não precisa de pedir mais nada a Deus, porque Ele já te abençoou. Ele diz, e nós definimos essa palavra bênção, que você está liberado para ter sucesso em tudo quanto você intentar fazer na terra. A bênção quer dizer isso. E o que o homem precisa de Deus é a sua bênção. Por que eles ficam pedindo bênção a Deus? Porque se sentem o quê? Ausente da bênção. Alguns se sentem até amaldiçoados. Então eles insistem em pedir a bênção, porque a vida não está boa, a vida não está prazerosa, a vida não está gozosa, a vida não está completa, a vida está sem vida. Então eles ficam buscando: ó Senhor, abençoa, Senhor, eu preciso da sua bênção, porque a pessoa está sem alegria, sem paz, sem gozo, sem satisfação. Então ele está mal, então ele fica buscando bênção. Mas aqueles que receberam essa graça divina, esse evangelho, nas 14 epístolas de Paulo, de Romanos e Hebreus, e foi revelado na sua mente qual é a vontade de Deus, ele não incomoda mais Deus. Não incomoda. E Deus, para aqueles que já são abençoados, os entregou o quê? Os anjos. Os anjos. Essa foi a forma, a sabedoria, o querer de Deus. Ele liberou os anjos para que nós desfrutemos do melhor de Deus, mas através dos seus anjos, e não mais através dele, através dele. E aqui em Hebreus 1,14, ele vem definindo aqui esses anjos.
E ele diz aqui: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então veja bem, então ele diz aqui numa ministração dele aos hebreus, e falando sobre Cristo e os anjos, ele vem definindo no último versículo de Romanos 1, ele diz: não são todos eles espíritos. Os anjos são o quê? Espíritos invisíveis. Nós sabemos que ele existe porque nós cremos na palavra. E independente de você crer ou não, ele existe. Porque ele não depende de nós crermos na existência dele. Ele existe. Agora, para quem crê, é o gozo. Para quem crê nesses anjos, é o gozo, é a satisfação. Eles são o quê? Ministros. Ministro, é o que diz aqui, ó. Espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Olha como é importante você crer e eu na minha salvação. E a salvação, ela não está condicionada a nenhuma atitude nossa para fazer valer a salvação em nós. Não está. Que a salvação é o quê? Um dom de Deus, é um presente de Deus para os seus filhos. E ele diz que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Salvos. Então nós somos salvos. E essa salvação, o que ela traz? Anjos a nosso favor. Quem tem a salvação, ele tem a certeza dessa cobertura angelical. E você andar com essa cobertura angelical é bom demais. Você tem segurança. Você tem com quem conversar numa situação que ninguém te entende. Porque o mundo, ele propõe situações. E muitas vezes, ou algumas vezes, nós caímos na cilada do mundo. Caímos. Cilada que é proveniente do mundo é muito terrível. E você cai naquela cilada, e aí, como é que você faz? Se você não tiver ninguém para que você compartilhe aquilo de segurança, que você pode abrir, que você pode falar, que você pode comungar, se você não tiver ninguém, você vai ficar abatido com aquela situação. Mas você tem anjos que você crê, eles ministram o quê? Cura, alegria, paz, segurança na sua vida, porque eles são ministros, enviados por Deus para protegermos nós, os filhos, que temos essa carne, que constantemente quer nos envergonhar, não é isso? Constantemente. A carne nos envergonha. Você faz coisas que tem horas que você fala: pô, fui eu que fiz isso mesmo. Fui eu que falei isso, fui eu que executei isso, não é possível. Ela tenta a todo tempo nos enganar. Por isso que esse ministério foi enviado por Deus para nos socorrer, para nos ajudar. E enquanto não entendemos isso, aí nós entramos na religião e começamos, em vez de mandar os anjos, manda quem? Deus. Oh Deus, vai Deus. Vai Deus. Vai não. Ajuda nisso, ajuda aqui, meus filhos, meu marido, minha esposa, meus negócios, meu emprego. Deus ajuda, Deus, vai Deus. E manda mesmo. Manda, em nome de Jesus eu estou pedindo, Senhor. Você não está pedindo, você está mandando. E Deus está nem ouvindo.
E então essa falta de compreensão da existência dos anjos é uma tragédia no meio evangélico. Isso é como se você não reconhecesse Deus, né? Não reconhece. Ali as pessoas ficam buscando Deus, mas na realidade eles estão contradizendo Deus. Está anulando a graça de Deus. Anulando a graça de Deus, que já nos abençoou com todas as bênçãos. Deixou os anjos. E ele enviou esses anjos da vontade dele, do querer dele, para servir quem? A nós, os seus filhos, para que nós não fiquemos abandonados e esquecidos aqui na terra. Então, quem tem essa revelação comumente tem essa experiência. E nós temos essa experiência. E vivemos numa vida mais tranquila por causa disso. Essa segurança que temos dos anjos do Senhor nos faz sentirmos bem. Nos faz sentirmos bem. Assim é? Assim é. Então, com esse ensinamento, vimos que nós não dependemos mais de Deus, e sim desses ministros enviados. Deus já nos abençoou. Olha, isso comumente tem que ser falado, porque senão nós esquecemos. Comumente temos que ouvir, porque a tendência da carne é o quê? Inimizade com Deus. Deixar de ouvir Deus. Deixar de ouvir esse evangelho. Deixar de crescer na graça e no conhecimento. Porque a carne, ela quer que você seja um dependente dela, sofredora. Carne sofredora. Você vê que as pessoas gostam de reclamar muito. Eu comumente converso com muitas pessoas e as pessoas sempre têm esse sentimento: a vida não está fácil, está muito difícil, vida, né? Agora vem essa pandemia e vem mais não sei o que e não sei o que, e começam a relatar uma série de coisas negativas que faz com que você afaste mais do Senhor. Porque você não louva, você não agradece. A palavra diz que em tudo dai o quê? Graças. Em tudo. O que é tudo? Tudo. As coisas boas e as aparentemente boas. Porque as más são boas para nós também. Porque tudo coopera para o bem. Então, quando nós aprendemos essa fala, quando nós aprendemos essa confissão, nós nos tornamos imbatíveis. Porque o que abate a pessoa? São as coisas ruins. As coisas boas não. As coisas ruins que abatem as pessoas. Quando elas o que? A recebe as coisas ruins, então ela traz o que? Desespero. Ela traz desequilíbrios na nossa vida. Então, como nós sabemos que há anjos que ministram a nosso favor, então nós podemos dizer, como Paulo diz: tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você não tem na sua boca o que? Reclamação, queixa. Porque quando você e eu queixamos a vida, é o mesmo que dizer que Deus nos deu uma vida ruim. E você está queixando de Deus, que alguns, aliás, a maioria fala: ó Deus, eu mereço isso, Deus. Não é isso? Eu mereço passar por isso, Deus. Deus está me castigando. O que eu aprontei, o que eu fiz para merecer uma vida como essa? E quanto mais você reclama, o que acontece? Mais você chama um abismo, chama outro abismo. Se você começa a reclamar, esse é um abismo. Porque em tudo nós devemos dar o quê? Graças. E quando você não está dando graça, você está o quê? E eu o quê? Reclamando a vida.
E a reclamação, ela uma vez praticada com a minha boca, ela gera o que? Um fruto de morte. Porque você está dizendo, e eu, que Deus não está me amparando, sendo que Ele deu os anjos para que isso acontecesse. E eles são espíritos que nos assistem 24 horas. Esses anjos não saem da nossa companhia. Por quê? Porque Cristo está na terra. A palavra diz, quando o Filho de Deus se manifestar, viria junto com ele quem? Anjos. E Jesus já manifestou na terra. Então os anjos estão aqui. E eu e você precisamos urgentemente de crer nisso. E praticar como? Conversando com eles. Nossa relação hoje são com os anjos. Ah, não, mas eu gosto de ter relação com Deus. Tudo bem. Ouve a sua palavra. Essa é a relação minha com Deus. Porque quando eu deixo de ouvir a palavra, a minha relação com Deus está lá embaixo. Porque é a palavra dele que fortalece a minha mente. Ela que é luz e lâmpada para os meus pés. Uma vez que você e eu deixamos de ouvir, nós estamos dizendo que Deus está de lado na nossa vida. Então Deus não quer que você o busque, porque você já o tem. Porque Ele habitou em nós. Paulo diz, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, uma vez nele crido, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito da promessa. Que Espírito é esse? O Espírito de Deus. Ele habita onde? Em nós. Então não tem que buscá-lo mais. A busca é o oposto da vontade de Deus. Você está contradizendo a Deus. E isso vai trazer grandes malefícios para a minha vida. Como, por exemplo, passando por uma leve e momentânea tribulação, o sofrimento meu e seu pode ser excessivo, sendo que não teria que ser. Por quê? Porque você e eu não demos graças em passar por tribulações. E cada um tem a sua, abençoado. Cada um tem a sua. E Deus não dá carga além do que podemos suportar. Dê graças ao Senhor. É isso aí. Uma vez que você dá graça, você se sente o quê? Perfeito, completo. Mais que vencedor. É leve e momentânea tribulação que produzirá. Então ela tem uma produtividade na minha vida. O que? A glória. Quer dizer, o resplendor, a vitória, o gozo virá demasiadamente na minha vida, porque suportei com louvor passando por tribulação. Olha, isso é muito rico, abençoado. Então, os anjos são espíritos que trabalham atentamente para mim e para você. Ele não para. É 24 horas eles ministrando a meu favor e a seu favor. Então nós falamos que a manifestação dele está envolvido com a vinda de Cristo, que nós queremos que já veio. Pela segunda vez ele se manifestou, porque se não tivesse feito isso, a manifestação de Cristo, essa palavra que nós pregamos, ela não seria pregada. Ele mesmo veio em um corpo e edificou a igreja. Quando nós vimos a vinda do apóstolo José Luiz, que nos favoreceu esse conhecimento, porque eu não sabia disso. Aliás, ninguém sabia disso na terra. Ninguém sabia. Ele veio com uma sabedoria celestial gloriosa
e trouxe essa palavra e edificou a igreja. Ao edificar a igreja, ele mostrou a posição de Deus para conosco e nós para ele, e esses anjos que foram enviados a nosso serviço. Olha, eu já estava, quando recebi a graça, uns 15, entre 15 e 20 anos de crente. Eu nunca soube sobre essa questão de anjos, nunca soube. Para mim foi uma novidade, a ponto de eu ficar extasiado com a operação angelical. E vendo que a manifestação dele fez com que eu não dependesse mais de Deus. Eu assustei? Lógico. A vida toda foi nos ensinado que nós dependemos de Deus, que nós devíamos rezar para Deus, pedir a Deus, tudo Deus, nunca Cristo. A visão era só Deus, e Jesus parece que era um filho que estava à parte. E na realidade não é isso. E o próprio Cristo na terra diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, encurtar caminho vai dar problema. É o que o sistema faz, ele encurta caminho. Em vez dele ir em Cristo a Deus, ele deixa Cristo de lado e vai direto a Deus. Irmãos, vamos pedir a Deus e Cristo. Depois nós falamos dele. Sempre Cristo é em segundo lugar no sistema. Eu sei porque eu pregava dessa forma também. Falava de Jesus, exaltava, mas o negócio era Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Filho ficava do lado e o negócio é ir direto para Deus. E ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a manifestação de Cristo na terra veio os seus anjos, né? E uma vez que nós valorizamos a manifestação dele, esses anjos começam a atuar em nós, porque o que faz com que eu e você nos tornamos perante os anjos filhos de Deus é crer em Cristo, que trouxe esses anjos na terra. Miríades de anjos foram manifestados na terra para nos conduzir sempre em triunfo na terra, nos livrando dos erros cometidos, que os anjos até faz com que ele não se multiplique em nossa vida para nos destruir, porque erramos. Nós não maquinamos, nós erramos. E erro tem que ser julgado. Você errou porque você quis, você errou querendo acertar. Tem duas coisas. Errou planejando ou em querer fazer o bem, você fez o mal. É um acidente. Então você não pode ser punido por uma coisa que você não planejou. Aconteceu. E esses anjos que ministram a nosso favor nos guardam nisso. Porque a nossa justiça vem de quem? De Deus e não dos homens. A justiça nossa vem de Deus. Não é que Deus tampa erro. Não é que anjos tampa erro. Porque o que vale é a intenção. Não é o ato em si. É a intenção que você fez aquilo. Até na justiça do homem é tratado dessa forma também. Que é como o trapo de imundícia. Eles analisam, julgam dessa forma. E principalmente nós, perante os anjos, que não escondemos nada, porque tudo está nu e patente diante dos olhos do Senhor e dos anjos, porque eles são espíritos, você não consegue enganá-los, não tem jeito, não tem jeito. Mas eles trabalham a favor dos que hão de herdar a salvação, que somos nós. Nós temos que ter essa garantia, porque andar na terra com esse corpo mortal, sem a companhia dos anjos, é morte súbita. Não tem jeito, é morte súbita. É muito sofrimento
que nos leva a adoecermos. E a vida, em vez de ser prazerosa na terra, ela começa a ser uma vida pesada, cansada. Por isso que a gente conversa hoje com as pessoas, eles estão cansados. Né? Você vê que eles estão cansados. São pessoas que já oraram muito, já rezaram muito, já buscaram muito a Deus, o Espírito Santo, e a vida continua ainda muito pesada para eles. Porque não estão aprendendo com Cristo. Porque Jesus diz, vinde a mim todos vós que estão o quê? Cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, quando você está cansado e sobrecarregado, foram o quê? Consequências da vida, atuada por mim para você, que trouxe o quê? Muito peso, de tristeza e de mágoa. Ele diz, vinde a mim você que está cansado e sobrecarregado. O que sobrecarregou você? Qual foram os erros que você cometeu que fez essa avalanche de mal vir sobre você? Vinde a mim. É o que ele diz. As minhas ovelhas ouvem minha voz. Eu gosto muito de ouvir a voz de Deus. E eu lhes dou vida. Jesus diz, eu vim para que tenham o quê? Vida, e vida com abundância. Para viver na terra bem tem que ter vida de abundância, senão não consegue não, meu. Porque as consequências que a vida traz para nós, chega um momento que você fala, entrego. Joguei a toalha. Joguei a toalha, não dá para mim mais. Eu já sofri demais, gente. Ô, meu Deus. Eu encontrei com um abençoado e falei, eu não sei o que eu fiz. A vida minha sempre foi uma desgraça, Mourão. Pastor, e continua sendo fresco, porque você não foi edificado. Você não tem identidade. E você não é uma nova criação. Se você for uma nova criação, você dá um baile nisso aí. E muitos estão falando isso. Por quê? Porque a intenção deles no reino de Deus, como nós falamos na semana passada, é ouro e prata. E não paz, alegria no Espírito Santo e justiça. Então, visionando o ouro e a prata, você vende a sua alma para qualquer um, para qualquer situação. Vende a sua alma para qualquer, aí você sofre demais. Porque a carne, ela é maldosa. A carne, diz Jesus, o Espírito que dá vida. A carne para nada aproveita, então não vai por ela, vai pelo Espírito. E para ir para o Espírito é a palavra que te dá consolo e você sente os anjos ao seu redor, você se sente o quê? Seguro. Aí você vai a Deus. Quando você e eu obedecemos a palavra, aí nós vamos a Deus. Porque ir a Deus sem a palavra não tem jeito. E Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então não tem como. E você, para ir, você tem que conhecer o Evangelho dele. O Evangelho de Cristo, que foi dado ao apóstolo Paulo, nosso apóstolo, o apóstolo de Gentio, que nos leva ao descanso do Senhor. A graça é a melhor coisa que tem. A graça, ela tira a sobrecarga que está sobre nós. Tira a responsabilidade de nós diante de tudo, né? Deixa para Deus lá. Isso aí. Nenhuma. Os erros que você cometeu já foram encravados na cruz. Todos eles. Até os que vêm à frente. Até os que vai fazer ainda. O tanto que você vai fazer. Eu posso dizer que eu não vou errar? Você não pode dizer nem eu. Vontade não tem, não. Por quê? Agora, os erros vão ser cometidos, por quê? Porque eu quero acertar. Não vai fazer, senão ninguém faz nada, né? Igual, por exemplo, um jogador de futebol, ele chuta para marcar o gol.
Nem sempre mata, mas chuta. Um pênalti. A intenção dele. Aquela trave daquele tamanho, ele chuta a bola, vai lá em cima, caiu o cara. Vive já há 5, 10, 15 anos chutando bola e erra o gol. Treinando. Vai lá todo e ele não consegue. Então assim é a vida também. Você quer acertar na vida, mas infelizmente tem hora que você erra o gol, erra a trave. Isso desqualifica você? O jogador é desqualificado por isso? Não. Pode ser lá o Ronaldinho Gaúcho, pode ser o Neymar, pode ser o que for, e eles perdem gols, eles perdem partidas, e nem por isso deixam de ser valorizados. Quanto mais nós, filhos de Deus, abençoados, os erros que você comete não te invalida diante de Deus. Ele diz, segue. Muito pelo contrário, encoraja, bota até mais. E segue, não para, segue. Não pare, segue. Você não tá fazendo nada. É lógico que a vitória já é nossa. Ele diz que sobre todas as coisas, Ele já deu para nós o descanso. Somos mais que vencedores. Então nós somos o que? Desbravadores nesse mundo. Porque não cansamos de ouvir. E quem ouve, fala. E quem fala, faz. É esse que é o bonito. Então nós estamos vivendo um tempo glorioso pela palavra que nos garante a vida eterna. Como por exemplo, nós temos no mundo a vida e a morte. Nós estávamos falando disso aqui. Paulo até diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo estava vivo ou morto quando ele falou isso? Vivo. Enquanto você viver, é Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Porque o viver é Cristo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O viver é Cristo. Viva Cristo. Mais que vencedor, perfeito, completo, abençoado. Prosperado, enriquecido. Viva Cristo. Porque o morrer é lucro. O morrer é lucro. Então, quem tem a vida em Cristo não tem medo da morte. Só quem não tem a vida em Cristo que tem medo da morte. Porque o porvir é glorioso. Mas ele diz, o viver é Cristo. Você está vivendo Cristo? Saiba que a morte vai ser lucro. Vai ser lucrativo você morrer, porque você viveu Cristo. Você não viveu a carne, você não viveu o mundo, você viveu Cristo no mundo. E você, andando com Ele, reflete a vida. Por isso que quando você tem Cristo, você não pode esmorecer. Você está vivo, você não pode questionar, você não pode reclamar. Poder até pode, não deve reclamar, porque o viver Cristo é sempre glorioso. Sempre dando graças, né? Paulo diz, em meio às tribulações, ele louva o Senhor. Ele diz, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em minha fraqueza. Mas gloriarei a Deus nas fraquezas, das injúrias. Então, é momento de nós gloriarmos o Senhor. Porque o viver é Cristo. E quem tem Cristo tem anjo ao seu redor. Não é pouco, não. Quem não tem, não tem anjo. Quem não tem essa palavra, esse conhecimento, você vai me desculpar, você tem anjo, não tem anjo, você vê filho, pela vida das pessoas, você vê pela vida das pessoas. Então, abençoados, são espíritos ministradores. Quem entende essa graça, entenda essa graça e você vai começar a experimentar. O bonito dessa graça é o seguinte: você não tem que fazer força para viver isso. Você tem que fazer força para ouvir isso. Porque o mais difícil
não é fazer, porque o homem pode fazer muita coisa. Mas o mais bonito da graça não é você fazendo, é Ele fazendo em vós. Você ouve a palavra e fala, e deixa que Ele vai fazendo, porque a palavra é viva e eficaz. Ela vai conduzindo a sua vida. Ah, mas está demorando? O quê? Você está na palavra, o viver é Cristo, meu amigo. Se você vive em Cristo, você está no reino dele, e o reino dele é o quê? Justiça, alegria no Espírito e paz. Você tendo esses três aqui, ó, você vence tudo. E o porvir vai ser glorioso. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou 10 dias, ou 20 dias. Você está aguardando, porque aquele que tem esperança é porque creu. Porque a fé é o que? É a certeza de coisas que se esperam. Então eu tenho esperança de vida gloriosa na terra ainda. Não digo que minha vida é ruim, que não é. Mas eu tenho muito ainda a receber nesse mundo. Porque viver é Cristo. E Cristo é o que? Glória na minha vida e na sua vida. Onde a riqueza vem, onde o poder vem, onde a cura manifesta. Se eu estou com alguma mentirinha no corpo, o viver é Cristo. O que eu falo? Pela chaga de Cristo já estou curado e sarado. Aí te dá um ânimo. Ele te fortalece e você vive a vida. Assim é? E anjos que estão ao seu redor começam a ministrar seu favor. Assim é, abençoado. Receba sem limite essa palavra na sua vida. Você é o perfeito completo em Cristo e anjos são por ti nessa vida. Assim é? Ah, papai.